Eu trabalho como empregada doméstica desde os 12 anos de idade. Hoje eu tenho 42 anos. Olhando para minha história, parece que não é comigo. Situações que mais incomodam, que é o racismo, o assédio, então, principalmente. A gente acaba virando a doméstica que cuida das crianças, ou a babá que cuida do serviço doméstico. Eu sou a famosa faz tudo. Se for aumento, nem pensa, porque você ganha muito mais do que o mercado lá fora está pagando. Cuide da casa, cuide da criança, passeie com o cachorro, passe a roupa. Tentar conciliar o estudo, com o trabalho doméstico. Para mim foi uma das coisas mais difíceis. Não leva em conta que o sujeito que está ali trabalhando, ele também tem laços familiares, ele também tem afetos, ele também tem relações para além do trabalho doméstico. Olá, gente! Eu sou a Janaína. Olá, gente, eu sou a Isaura e está no ar o Quadro de Empregada, um podcast disponível no Spotify e nas plataformas gratuitas de distribuição. Antes de dar play nesse episódio, avisamos que nele há gatilhos de assédio sexual e violência psicológica. Bora para a conversa de hoje. Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao podcast Quadro de Empregada. Tá começando mais um episódio. E hoje a gente vai conversar com a Gisele. Ela topou contar um pouquinho da história dela, da experiência dela no trabalho doméstico. A Gisele tem uma história que particularmente eu admiro bastante, pela entrada dela no mundo acadêmico, por esse movimento de ruptura, que na prática acaba não sendo um movimento de ruptura de fato, porque a gente carrega muitas marcas do trabalho doméstico aí ao longo da nossa vida. E a Gisele vai contar um pouquinho para nós hoje sobre como ela encara essa realidade de trabalho doméstico, como que ela pensa as dinâmicas que ela vivenciou na experiência dela. Então, Gisele, você pode se apresentar e contar um pouquinho da sua história para a gente, por favor? Olá, pessoal, um prazer imenso estar participando desse podcast, é uma oportunidade que eu me senti assim, muito honrada. Eu conheço a Janaína das redes sociais, acompanho já há muitos anos, e sempre admirei e respeitei demais, assim, a forma muito potente como ela traz as discussões acerca do trabalho doméstico no Brasil, que é um tema muito necessário, é um tema sempre muito pertinente e que não se esvazia nunca, Meu nome é Gisele Machado, eu sou de uma cidadezinha pequena chamada Fortuna de Minas, eu moro já há 2 décadas aqui em Belo Horizonte, sou servidora pública federal, e fiquei por 20 anos, na verdade, no trabalho doméstico. No meu primeiro emprego eu fiquei 11 anos e no segundo emprego eu fiquei 9 anos. Aí depois dessas 2 experiências no trabalho doméstico, eu fui assumir um cargo de gestão na minha cidade, Fortuna de Minas. Eu fui ser subsecretária municipal de cultura da cidade de Fortuna de Minas. E posteriormente, há 1 ano e meio atrás, eu assumi num concurso que eu tinha passado da UFMG, e atualmente estou lotada aqui no HC, Hospital das Clínicas da UFMG. Quando eu me formo no ensino médio, na minha cidade, em Fortuna de Minas, eu não tinha oportunidade, assim, não tinha um cenário favorável para mim, não tinha emprego, não tinha possibilidade de continuar os estudos, porque depois do ensino médio não tinha ensino técnico, não tinha faculdade, na minha cidade não tinha absolutamente nada. E eu já tinha esse sonho de ter curso acadêmico, de entrar na universidade, e aí eu tento conseguir um emprego de doméstica em Belo Horizonte, capital mineira, já com o intuito de poder, em algum momento, estudar na UFMG. E aí, o que eu faço? Eu consegui um emprego de doméstica em 2002, eu tinha formado o ensino médio em 2001, em janeiro, fevereiro ali de 2002, eu vim para a capital mineira, cuidava dessa senhora, ela tinha 80 anos na época, e eu fazia todo o serviço da casa, lavava, passava, cozinhava, que eu acho que também já é uma questão que pontua muito ali o trabalho doméstico, A não definição das funções. Dificilmente a doméstica é só doméstica, a cozinheira é só cozinheira, a babá é só babá, o cuidador é só cuidador. Geralmente, sim, o que a gente percebe, a dinâmica do trabalho doméstico, é essa questão de multifunções mesmo, Da pessoa que lava, passa, cozinha, olha o idoso, olha a criança, passeia com o cachorro, faz tudo ao mesmo tempo, E aí, quando eu venho aqui para Belo Horizonte, eu faço curso técnico em enfermagem, faço
cursinho pré-vestibular e entro na UFMG em pedagogia. Mesmo já tendo formação técnica, porque eu me formei primeiro como técnica em enfermagem, e mesmo já entrando na universidade, eu ainda continuo como doméstica, né? Eu fico nesse emprego por 11 anos, essa senhora, ela falece no final de 2011, e quando ela falece, eu fui chamada para trabalhar para a sogra do médico que cuidou da primeira idosa que eu cuidava. Então, na verdade, assim, não teve um tempo em que eu ficasse afastada de fato do trabalho doméstico, porque assim que ela morre, eu já assumo os cuidados com outro idoso, e de novo a gente repete essa mesma dinâmica, assim, é o cuidador, mas que lava, passa, cozinha, faz mais coisas. Eu acho interessante falar disso, porque no emprego doméstico a gente ouve muito essa coisa do mas se não está satisfeito, você busca outra coisa, e não é simples assim. E quando você vai ficando muitos anos no emprego doméstico, primeiro tem a questão financeira. Quando você mora no trabalho, que é o meu caso, eu morava no trabalho, você já não tem gasto com aluguel, com alimentação. Então, assim, você não tem qualidade de vida, mas reduz muito os custos, né? Se manter em uma cidade grande não é uma coisa barata ou financeiramente viável para boa parte das pessoas pobres. Então, assim, se eu vou ganhar um salário mínimo e meio, que é o que eu entrei ganhando no serviço doméstico, mas eu não vou pagar aluguel, eu não vou precisar mobiliar uma casa, eu não vou pagar alimentação, é claro que financeiramente é mais viável do que eu ser balconista de uma padaria, ser recepcionista de uma loja, de um consultório, ganhando esse mesmo valor, né? Por muitos anos eu morei no trabalho doméstico porque era interessante do ponto de vista financeiro, mas porque também essa era uma demanda dos empregadores, porque a partir do momento em que o empregado ele dorme no trabalho, ele economiza para o patrão a obrigatoriedade de colocar um empregado no período noturno. Durante o dia eu estou lavando, passando, cozinhando e fazendo as atividades relativas ali aos cuidados com aquele idoso, e à noite eu estou ainda por conta desse idoso. Então, assim, o idoso vai dormir, mas se ele levantar para ir no banheiro, você tem que acompanhar, se ele passar mal, você está ali a postos, né, para socorrer. Então, acaba que o morar no serviço parece que é uma coisa que economiza, e financeiramente economiza mesmo, mas, em contrapartida, você está 24 horas trabalhando de forma, assim, literalmente falando. E aí, ao longo do tempo, eu ouvi muitas coisas que me marcaram no serviço doméstico. Uma delas é essa questão de, nossa, sua empregada é tão inteligente, olha como ela fala bem. Bem típico dessa ideia de acreditar que as empregadas domésticas são sempre pessoas com pouca escolaridade, com pouca bagagem ali, cultural, intelectual, e eu achava isso, assim, sabe, triste, na verdade, porque boa parte dessas pessoas são só pessoas que não tiveram outras oportunidades e que não conseguiram acessar outros lugares. Tem uma coisa também que eu acho que é importante frisar no trabalho doméstico, que é essa questão de que as pessoas dizem que é um trabalho como outro qualquer. E aí, a Janaína faz essa questão de forma muito bem feita nas redes sociais. Ela sempre pontua, não é um trabalho como outro qualquer. E não é mesmo, porque quando você sai de um emprego doméstico, você automaticamente precisa da referência daquele empregador para você se colocar em qualquer outro trabalho nesse nicho do trabalho doméstico. Se você contesta seu patrão, se você fala, olha, eu quero um aumento e ele não quer te dar, e você fala, eu vou sair então, você sai, mas talvez ele pode não dar uma referência bacana sua. E se ele não der essa referência, você não vai arrumar outro emprego. Depois de 11 anos trabalhando no mesmo emprego, eu fui convidada a assumir esse outro emprego, né? Fui cuidar da sogra, do médico que cuidou da senhora que eu tomava conta, e ele me chama dizendo, olha, Gisele, eu queria muito que você cuidasse da minha sogra, ela está em processo inicial aí de Alzheimer. Como médico, eu sei que é muito difícil ver um idoso com esse grau de cuidado, sabe? Você cuida dela de uma maneira, assim, com nível de excelência mesmo, e eu queria isso para minha sogra. Ok. Combinamos um dia, fui lá conhecer a senhora, a sogra dele, e o filho dela, que era quem administrava, tudo relacionado à mãe, me atendeu muito bem, foi assim, muito receptivo, mas ele me pediu o telefone de algum dos filhos da outra senhora que eu olhava e perguntou se eu teria problema de que ele ligasse para algum deles para pedir referência. Eu falei, imagina, pode ficar à vontade. E aí, claro, as referências foram as melhores, eu fiquei nesse emprego aí até 2021. Mas aí eu fiquei pensando na época, os 11 anos de trabalho prestados
já não era um indicativo de que eu fazia um trabalho muito bem feito, um trabalho sério, um trabalho pautado em excelência? Será que essa família ia me manter 11 anos ali, pagando meu salário, se eu não oferecesse um cuidado muito bem feito para essa idosa? Então, assim, são coisas que eu acho que são importantes pensar, porque elas basicamente inviabilizam essa questão de você simplesmente dizer quero dar um basta e vou sair do emprego, ou vou questionar meu patrão, ou vou bater de frente porque isso não me agrada, porque a dinâmica que está posta no trabalho doméstico, ela é muito diversa e ela é muito distante das outras dinâmicas que permeiam as relações de trabalho nos empregos outros. Né? Então, acho que esse é um ponto, assim, bem importante. Uma das coisas que eu também achava muito, assim, bizarro, o termo é esse mesmo, bizarro, né, no trabalho doméstico, é que nessas duas casas que eu trabalhei, na maioria das casas, principalmente aqui das famílias mais abastadas de Minas Gerais, a gente observa isso de modo muito claro, assim. Essas famílias têm empregadas que estão na mesma família há 30, 40 ou 50 anos. E as famílias se orgulham em dizer, nossa, olha, fulaninha trabalha aqui com a gente há 30 anos. E não conseguem perceber o quanto é estranho imaginar que alguém está dentro do trabalho doméstico, servindo uma única família por tanto tempo, assim, sabe, sem sair daquilo. É uma coisa que eles não pensam, não refletem sobre, sabe? No meu último emprego como doméstica, tinha uma empregada doméstica lá de 74 anos, que trabalhava há 62 anos para essa família. E aí, assim, eu fico imaginando, gente, o que é estar no trabalho doméstico por 62 anos, assim. Para a mesma família, como é você passar a vida arrumando a casa de alguém, mas você nunca ter a sua casa? Criar os filhos e os netos e até os bisnetos daquela família, mas você não experimentar isso, do que é a maternidade, porque a gente precisa pontuar isso. Essa questão das relações afetivas e da maternidade, ela também é muito negada para as empregadas domésticas, né? A partir do momento em que você vive a vida do patrão e para o patrão, geralmente não sobra tempo hábil para você se relacionar com alguém. E se você mora no trabalho, que também é uma questão que eu experimentei por muitos anos, aí, por 2 décadas, como eu vou ter filhos se eu moro no emprego? Tipo assim, eu vou botar essa criança onde? Então, são muitas questões aí envolvidas que elas não são discutidas no âmbito do trabalho doméstico. Assim, isso não é uma reflexão daquelas trabalhadoras ou daqueles patrões. Tanto que nesse trabalho, esse meu último trabalho como doméstica, eu fui muito maltratada por essa empregada, que estava lá há 62 anos, porque ela me via como uma ameaça, como alguém que queria atenção, que queria afeto dos patrões. Era difícil para ela entender que eu estava ali só para fazer um trabalho e receber por isso, e que eu não tinha nenhum outro interesse além de trabalhar e receber. Porque a pessoa viveu tantos anos ali envolvida naquilo e vivendo aquilo, que ela esqueceu que ela tinha uma vida. Então, a vida dela eram os patrões. E aí, quando eu penso nessa empregada, inclusive ela faleceu, e olha, pasme, um dos pedidos dela era ser enterrada no túmulo da família que ela servia, que ela trabalhava. Eles tinham um túmulo familiar, e ela queria ser enterrada ali. Então, assim, é um negócio muito, muito complexo, assim, o quanto a pessoa vai deixando de se ver e vai se projetando no patrão. E aí eu ficava pensando naquele filme, o Django Livre, porque é meio que isso, assim. A postura de algumas dessas trabalhadoras é meio que aquilo, assim. A vida do patrão é a vida dela, os filhos do patrão são os filhos dela. As dores, as alegrias dos patrões também são as delas. Mas não há reciprocidade, não há contrapartida. Porque o patrão não está preocupado exatamente com o bem-estar dela, com a vida dela, com as questões dela, com a saúde dela. Inclusive, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em uma outra coisa bem pertinente no trabalho doméstico, que é essa questão de não poder adoecer. Qualquer empregada doméstica sabe que é um negócio extremamente constrangedor você ir no médico e pegar um atestado. Assim. Primeiro é difícil você conseguir ir no médico. Quando você vai, você não consegue. Né? Você pega o atestado, mas você vai voltar para a casa do seu patrão e vai ficar à toa na casa do seu patrão de atestado. Então, assim, são muitas nuances do trabalho doméstico, bem específicas,
que não são comuns às outras ocupações laborais e que tornam o trabalho doméstico como muito, muito único, assim. Não dá para dizer que é um trabalho como outro qualquer, porque a dinâmica estabelecida no trabalho doméstico ela é muito diferente das demais, as nuances elas são muito diferentes e as dinâmicas que estão postas ali dentro, elas são outras. Gisele, você, nessa primeira rodada, assim, acho que já tem tanta coisa para a gente poder pensar aqui. Quando você fala no início sobre essa questão da função mesmo, de não ser claro o que uma trabalhadora doméstica faz, essa é uma discussão que a gente vê cada vez mais presente em redes sociais, nesses espaços, as pessoas acreditam que uma diarista tem que fazer tudo, que uma diarista tem que limpar geladeira, fogão, janela, passar roupa, fazer comida, porque não tem essa delimitação do que é o serviço da diarista, da babá, da cuidadora. Mas acredito que muito por essa questão de estou pagando, então eu não estou pagando pelo serviço, por um serviço específico, estou pagando pelo seu tempo e eu estou pagando por você. Então, logo, qualquer coisa que eu decidir que você tem que fazer, você faça. Eu achei muito interessante tudo isso que você trouxe também sobre a questão de como, né, a trabalhadora muitas vezes é impossibilitada de criar os próprios laços, os próprios vínculos, porque, tristemente, né, muitas daquelas que acreditam, como você deu o exemplo dessa senhora que acredita que é parte da família, elas acreditam que elas são uma espécie de, como você bem colocou, uma extensão dos patrões. Ela não cria a própria família, ela não cria os próprios vínculos, ela não tem oportunidade de ter a própria casa. Essa senhora, por exemplo, isso para mim configura até como uma espécie de, poderia ser uma espécie de trabalho escravo, né, se a gente fosse pensar que ela está a vida inteira ali, 62 anos, não criou laços, não construiu uma casa, não teve, enfim, nem o direito, de certa forma não, né, porque ela quis ser enterrada junto daquela família, ou seja, eu sou uma extensão, eu sou uma continuidade disso, mas ao mesmo tempo não tem as mesmas condições, com certeza, né, posso imaginar que não usufruía da casa, não fazia as viagens, não comia da mesma comida, tinha lá seu quartinho, tinha lá a sua separação, então não era da família. E tristemente, quando algumas acreditam que são da família e descobrem no processo, se dão conta de que elas não são da família, isso é muito adoecedor. E como você colocou, eu achei isso bem interessante. Se você não tem uma casa, se você não tem laços afetivos, como que você fica doente, o médico te dá um atestado de uma semana, enfim, 10 dias, e você volta para a casa do patrão. Ele vai entender que você está ali à toa, porque você não está gerando nenhum tipo de lucro, nenhum tipo de benfeitoria para ele, porque até porque você está doente. Se você está doente, vá para outro lugar, porque você está me dando prejuízo. Então, como que tudo isso, né, adoece num processo que, às vezes, ele é muito mais direto, repentino, e às vezes você se dá conta depois de 20 anos, depois de 10 anos, e ainda não tem essa possibilidade de dizer, vou sair do emprego, como você melhor colocou aqui. É só sair do emprego, é um emprego como outro qualquer, pessoa está doente, mas ela não pode ir embora, porque ela não tem uma qualificação, muitas vezes ela tem um baixo nível de escolaridade, ela não tem nenhuma outra experiência no ramo do trabalho doméstico, então ela vai fazer o quê? Ela vai se submeter naquela mesma casa, e ainda que sofra abusos, ainda que a legislação não esteja sendo respeitada, ainda que algumas pessoas acreditem, né, que é possível negociar com o patrão, que dá para conversar com o patrão, aquela coisa toda, ainda que tudo isso aconteça, ela não pode simplesmente jogar a toalha e dizer, estou indo embora, porque depois ela vai precisar dessa referência. Tudo isso é um processo muito adoecedor, foi na minha experiência, acredito que para grande parte das trabalhadoras, essa impossibilidade de romper, de dizer, estou indo embora, não quero mais, vou fazer qualquer outra coisa, isso adoece, porque ele te aprisiona, né, ou porque você não tem, de certa forma, condições concretas de ir atrás de um outro trabalho, porque não tem escolarização, não tem, de certa forma, experiência em outro ramo de trabalho, ou porque você está dependente ali daquele salário, e muitas vezes, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente, muitas vezes
as trabalhadoras são lembradas, né, de se você não quer essa função, se você não queria ser empregada, era só você ter estudado. E muitas pessoas colocam o estudo como algo que vai, né, resolver a vida da trabalhadora doméstica. Se ela fizer uma faculdade, pronto, acabou. Já era o trabalho doméstico. Ela pode ser o que ela quiser. Muitas pessoas acreditam nessa falácia, né? E na minha experiência não foi isso que aconteceu, né? Fiz a faculdade, fiz o mestrado, mas ainda ali naquele ramo de trabalho doméstico. Porque, né, como nós bem sabemos, para mulheres negras, a realidade não é tão fácil. Não é só pegar o diploma e dizer, pronto, estou indo embora, tchau. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência mesmo, como é que foi esse processo de entrar na universidade, mas sair da universidade e, ao mesmo tempo, permanecer ali no trabalho doméstico e, no passo seguinte, ter ido para o mestrado e saído, assim, do trabalho doméstico enquanto prática de trabalho na sua vida. Como que foi essa experiência para você, Gisele? Jana, você está trazendo diversos desdobramentos que eu acho que é importante a gente pormenorizar. Então, quando você fala da questão de que as pessoas acham que é muito fácil romper com o trabalho doméstico, é só você estudar, e aí a gente sabe que não é simples assim, mas tem uma outra questão que eu acho que está diretamente relacionada a essa questão do estudo, e que é mais importante do que o estudo, que é a questão dos laços mesmo, da sua rede de contatos. Uma empregada doméstica que mora no trabalho, a rede de contatos dela se restringe ao patrão, amigos e familiares do patrão, não é isso? Então, assim, ainda que ela estude, é muito difícil ela conseguir romper o ciclo do trabalho doméstico e se colocar no mercado de trabalho em outra ocupação, porque ela não tem uma coisa muito importante, que é essa rede de contatos. Ela vai fazer faculdade, sei lá, de administração de empresas, de direito, do que seja. Como que ela vai romper aquele vínculo, ter uma clientela, conseguir? É muito difícil, porque quando a gente pensa em mercado de trabalho, o mercado de trabalho está muito atrelado a essa questão da rede de contatos. E no trabalho doméstico não dá para pensar nisso, porque aquela rede de contatos daquelas pessoas está muito restrita ali ao universo mesmo dos empregadores, família dos empregadores, amigos dos empregadores. Então, assim, já inviabiliza a coisa por aí. Segundo ponto, quando a gente pensa em ruptura do trabalho doméstico. Quando a gente pensa assim, mas é só estudar. A gente tem uma questão no trabalho doméstico que é muito mais grave até do que a questão material de fato, de você estar servindo a família. A gente tem uma questão, que eu não sei se a terminologia adequada é essa, mas é como se fosse um aprisionamento psicológico. Então, assim, tem muitas empregadas que acreditam que não há vida fora do trabalho doméstico. Então, assim, você trabalha naquela família, você não está feliz, mas o salário é garantido, então você está meio que numa zona de conforto, ainda que desconfortável. A gente que fica muitos anos no trabalho doméstico, a gente vai assimilando tanto essa questão de que a gente não é capaz, de que a gente não é inteligente, de que a gente não é potente, de que a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque isso não é verbalizado, mas isso está implícito nas atitudes, nas dinâmicas postas, e a gente vai assimilando isso. E aí é muito difícil a gente romper com esse ciclo, porque a gente não se acredita capaz. E quando a gente rompe e chega em outros espaços, a gente fica ainda encarnando a síndrome do impostor, que é essa coisa de achar, estou nesse lugar, mas não tenho capacidade, não tenho competência real para estar aqui. Né? E de onde é que vem essas marcas, né, mentais, psicológicas que a gente carrega? Vem dos anos e anos e anos que a gente fica no trabalho doméstico, e que isso é incutido na gente, assim, de forma bem sorrateira, bem contínua, ano a ano, né, vai minando aí nossa autoestima, vai minando nossa autoconfiança. Se tem uma coisa que é difícil, é você achar uma empregada doméstica que tem autoestima, que tem autoconfiança, sabe, que se sinta... Não vai conseguir fácil. Por quê? Porque isso é tirado da gente. E eu acho que talvez essa seja aí uma das facetas mais perversas do que o trabalho doméstico faz com a gente, sabe? Essa coisa de fazer a pessoa acreditar que servir uma família é, assim, o máximo, assim, do que ela merece ou do que ela consegue ter na vida. Em 2020, eu passo no mestrado em comunicação social na UFMG,
E aí, quando eu passo no mestrado, achei, nossa, que maravilha, olha só, né? Uma mulher negra, doméstica, chegando no mestrado, olha que bacana. E aí o patrão fala, olha, parabéns, mas isso aí você tem que ver, porque não vai ser compatível o seu horário de trabalho com o horário de mestrado. E aí eu fiquei pensando, como assim não vai ser compatível? Porque eu terminei a graduação em pedagogia nesse trabalho, né? Quando eu estava no outro emprego, a senhora morreu, eu fui para esse e eu ainda fazia faculdade. Então, eu termino a faculdade ali. E faculdade é todo dia, de segunda a sexta, né? Se você faz o número de matérias, você precisa fazer aí, geralmente, você vai fazer 5, né? E no mestrado, você pode puxar 2 disciplinas, por exemplo, né? Pra você dar conta do negócio e não ficar pesado. Então, como que não era mais adequado, assim, não daria mais para conciliar o horário? Porque as outras, tinha mais 2 cuidadoras, e aí ele me pontuou o seguinte, mas porque elas não vão querer cobrir seu horário. Mas não vai ter que cobrir o horário. Talvez em uma semana eu precise de uma troca, ou 2 no máximo, que não é cobrir, é uma troca. Mas elas não vão querer. E aí, assim, ele joga a responsabilidade para as outras cuidadoras, mas, na verdade, assim, eu consegui perceber de uma forma muito clara que era uma questão dele, assim. Havia um incômodo por ver uma empregada doméstica da casa dele, negra, chegar no mestrado numa universidade que é uma das mais renomadas do país, né? E aí, de novo, a gente entra naquela questão do que não é dito, do que não é explícito, do que não é verbalizado, mas é o que está posto nas dinâmicas que a gente vivencia, sabe? E aí, quando a Janaína traz também na fala dela essa questão dos abusos e da dificuldade de ruptura, eu penso sempre em 2 questões de abuso extremo, assim, que eu vi de perto, nem foi comigo, mas eu vi, e foram questões, assim, que me impactaram para a vida toda, porque talvez tenha sido o que de mais abusivo eu vi no trabalho doméstico até aqui. Devia ser ali o ano de 2005, 2006, no prédio que eu trabalhava, tinha um casal de moradores, que eles eram servidores, parece que da Receita Federal, a gente que eram servidores públicos de cargo alto. E aí eles tinham uma filha só, pequena, né, uma bebê, e aí eles contrataram uma moça do interior, ela tinha 17 anos apenas, e aí ela veio para trabalhar e morar no trabalho. Essa velha lógica, sair do interior, essa coisa comum a quase toda doméstica, que é sair de lá, né, vir para aqui trabalhar como doméstica e morar no serviço para economizar, e porque os patrões também precisam daquilo, né? Então essa moça chegou do interior, uma moça até muito bonita, assim, bem jovem mesmo, 17 anos, e ela fica uns 4 meses, 5 meses, né, trabalhando, e aí ela fala para os patrões que ela queria fazer educação de jovens e adultos. Eu acho que ela tinha parado de estudar na 8ª série. O colégio que estava oferecendo a educação de jovens e adultos era um colégio particular, estava oferecendo de forma gratuita a educação de jovens e adultos. E aí ela fala com os patrões que ela quer ir lá fazer a inscrição. O colégio que estava oferecendo a educação de jovens e adultos era a 2 quarteirões só do prédio que a gente trabalhava, então muito perto. Era uma coisa assim de 6 às 10, eu acho que era isso mesmo. E aí os patrões não concordam, assim, que ela vai estudar porque eles precisam dela também no período noturno, já que eles têm uma criança pequena, a menina devia ter uns 6 meses. E aí ela fala, não, mas assim, eu tenho só 17 anos, eu preciso ter pelo menos o ensino fundamental. Não tinha terminado o ensino fundamental ainda, ela queria terminar pelo menos o ensino fundamental. Ela parou na 8ª série, mas não concluiu, ela queria pelo menos terminar o ensino fundamental. E aí não concordaram. Mas também não falaram para ela mais coisas além do, olha, nós não concordamos. E ela continuou batendo pé que ela queria estudar sim. Passou aí uma semana, ela fez a inscrição e começou a estudar. E quando tinha uma semana que ela estava estudando, um dia ela chegou em casa, eles chegavam em casa, ela ia para a escola e aí eles ficavam com a própria filha nesse intervalo até ela voltar da aula. E aí depois de uma semana, né, da coisa funcionando dessa forma, ela chega e tem outra empregada já na casa e já tinha ocupado lá o quartinho de empregada, as coisas dela já estavam do lado de fora do quartinho. Eles falam, olha, você disse que para você estudar é importante, então você pode estudar, mas não dá pra gente, porque depois do trabalho a gente precisa fazer academia, a gente tem nossas coisas para fazer, então a gente precisa de alguém que possa se dedicar de fato. E aí eles dispensaram ela depois do horário de aula, ou seja, 10h30 da noite. E ela não tinha lugar para ir, não tinha ônibus mais essa hora,
E aí ela desceu para a portaria do prédio e uma empregada do prédio chamou ela e falou, não, fala com a minha patroa, você dorme aqui comigo no quartinho. E aí no outro dia eles acertaram com ela, e no outro dia ela foi embora para a terra dela, então teve que abandonar o estúdio de qualquer jeito. E aí foi uma questão que me impactou muito, porque como que funcionários públicos de cargo alto entendem que uma menina de 17 anos não tem direito a ter um ensino fundamental completo? É de uma perversidade, é surreal. E são pessoas que você cruza no prédio, que até cumprimentam a gente, que também é empregada, bom dia, boa tarde. Então, assim, por trás dessa aparência de normalidade, há uma mente muito colonizada que ainda não aceitou de fato o fim da escravidão no Brasil. Na verdade, o que acontece é isso. Assim. São pessoas que não entenderam até hoje tudo é para todos, no sentido de oportunidades. Por que eles são servidores públicos e a pessoa não pode ter sequer uma escolarização mínima? É muito triste, né? Pensar na lógica por trás disso, assim, na falta de reflexão crítica mesmo dessas pessoas que têm acesso à educação de qualidade, que estudam nos melhores colégios, que está aí, né, circulando nos melhores meios, mas que não faz essa autocrítica, que não faz essa reflexão. Então, esse é um dos casos que me impactou muito. E o outro, que também é nesse mesmo prédio ainda, né, que eu estava, era uma empregada doméstica que ela trabalhava para a síndica do prédio, e o filho da síndica tinha 23 anos na época, era filho único, e era um rapaz extremamente assediador. Então, assim, a patroa saía de casa, o patrão também saía, e ele ficava chamando ela para ver filme pornográfico com ele. Uma coisa, assim, de bastante assédio mesmo, assim, de bastante desrespeito. E aí ela me contava essas coisas, eu falava, nossa, mas, né, que coisa, assim, você já falou para sua patroa? E ela, não, fico sem graça de falar e tudo. Falei assim, mais ou menos, ela falou que, isso é coisa de menino. Assim, um cara de 23 anos, ele é considerado um menino? Entende? Quem pode ser considerado um menino, né? É outra questão para a gente pensar, para a gente raciocinar aí. Mas aí chegou em um momento que a coisa chegou num nível assim tão absurdo, que ela estava na cozinha fazendo almoço, ele chegou na porta da cozinha, tirou o órgão genital para fora e ficou ali se masturbando na frente dela. E aí, olha a situação. E aí ela fala assim, olha, você pode parar com isso, eu vou contar para sua mãe. Ele falou, conte mesmo, quero ver. E aí a mãe dele chega mais tarde, ela vai falar com a patroa, olha, seu filho está fazendo, né, muitas situações de assédio, de abuso, hoje ele se masturbou na cozinha, na minha frente, eu estou muito constrangida com isso tudo. E a patroa vira para ela e diz, olha, ele está na casa dele. Então, assim, eu fico imaginando o que é você passar por uma situação de assédio e ouvir que a pessoa está dentro da própria casa. Ou seja, ele tem autorização para fazer dentro daquela casa o que ele quiser, inclusive estuprar, se ele achar conveniente, porque uma pessoa ter coragem de se masturbar na frente de uma trabalhadora é um negócio espantoso, assim, num nível impensável. Mas a postura da mãe é ainda mais impensável do que a postura do filho. E aí, quando ela me conta isso, eu falo, fulana, o que você não vai fazer ainda nesse serviço? Minha filha tem que ir embora e tudo. E ela fala, Gisela, eu não posso ir embora. Eu preciso desse trabalho. Ela era mãe solteira, não recebia pensão. A mãe dela criava um menino dela de 4 anos lá no interior, mas era uma mãe também meio que aproveitava da situação de criar o filho, então quase todo o dinheiro dela ia para a mãe, porque a mãe estava criando o filho, era uma situação assim bem complexa. E tinha tido um período de chuva e caiu uma parte da casa dela, e a patroa reconstruiu a casa dela, e aí ela tinha um desconto lá no salário dela, ia ficar anos descontando um percentual lá, porque a patroa reconstruiu a casa dela, ela não teria dinheiro para isso. Então, assim, tem essa questão da gratidão pelo que a patroa fez, tem a questão da prisão financeira mesmo, que você está devendo o empregador, como é que você pode ir embora devendo aquele empregador? Então, assim, é tudo muito complexo, é tudo muito grave, e não dá para dizer, não tá bom, não tá feliz, saia do trabalho. Quem diz isso é quem não passou pelo trabalho doméstico, e é quem não viu de perto essas nuances, todas elas de abuso, que acontecem lá dentro. Essas trabalhadoras, elas estão presas nessas situações por N questões, como essa que eu comentei aqui, de uma dívida financeira
com esse empregador, com a dívida de gratidão, porque se o empregador não tivesse reconstruído sua casa no momento de chuva, você não teria a casa reconstruída. Então, assim, são muitas questões e elas são muito complexas, sabe? Então, quando eu passo o mestrado em 2020 e meu patrão meio que me coloca na parede, tipo, você vai querer o mestrado ou você vai querer ficar aqui? Eu só posso dizer, vou ficar com o mestrado, porque eu não sou mãe solteira, porque eu tenho responsabilidades familiares com meus pais, claro, mas, tipo assim, é totalmente diferente de ser mãe solteira e ter um filho em algum lugar que você tem que sustentar ainda criança. Então, assim, a ruptura do trabalho doméstico, ela depende muito de N questões e N fatores. Eu consigo fazer essa ruptura do trabalho doméstico, mas ainda assim eu preciso pontuar que não é uma questão de eu fiz esse movimento de romper com o trabalho doméstico. Eu fui convidada a me retirar do trabalho doméstico. Porque se meu patrão não dissesse, olha, os horários não vão ser compatíveis desse jeito, não vai dar pra gente, você vai ter que escolher, eu provavelmente estaria fazendo o mestrado e estaria lá até hoje. E provavelmente eu terminaria o mestrado e continuaria lá, porque o salário não era ruim, entendeu? Porque, de certa forma, a gente está numa zona de conforto, por mais que ela não seja confortável, e também porque a gente fala muito que a vida fora do trabalho doméstico, mas quando a gente está inserido naquele meio, o medo de sair é tão grande e de não conseguir nada, de não se dar bem e ter que voltar, que é mais confortável ficar mesmo, sabe? Então, assim, no meu movimento de ruptura com o trabalho doméstico, não há protagonismo de fato da minha parte. Eu, Gisele, rompi o ciclo do trabalho doméstico, não é isso. Eu, Gisele, fui convidada a me retirar do trabalho doméstico, e ainda bem que eu fui convidada, porque muito provavelmente, se não houvesse esse movimento por parte do meu empregador, eu estaria lá feliz e contente até hoje. Feliz e contente, entre aspas. Nossa, Gisele, você trouxe tanta coisa aqui, a gente já está caminhando para o fim desse episódio, mas você trouxe tanta coisa aqui que ficou assim, tá borbulhando na minha cabeça, assim. Primeiro, em relação a esse último depoimento que você fala, né, sobre a questão desse rapaz, dessa dívida pela gratidão, né, que muitas trabalhadoras estão aí submetidas, né, a patroa emprestou aquele dinheiro, então, caramba, eu tenho que, não posso ir embora, a patroa pagou o curso do meu filho, então, essas são formas de aprisionar a trabalhadora. A gente sabe que existem existem momentos, né, que são de exceção, que existem pessoas, por mais que elas sejam raras, né, de ajudar, apoiar, dar um suporte para que a trabalhadora encontre, enfim, outro trabalho, para que o filho da trabalhadora consiga entrar em uma universidade. Existem essas pessoas, poucas por aí, mas a gente sabe que muitas vezes essa ajuda, esse suporte de, não, eu te empresto dinheiro, eu te ajudo, eu vou lá, essas são formas de aprisionar mesmo, de exercer esse controle sobre você, que você não pode simplesmente jogar a toalha e falar, tô indo embora, porque você deve para ela, você tá ali com uma certa dívida, né? Essa situação, assim, desse rapaz, para mim, é de um absurdo que, assim, chega a ser até difícil comentar, né? Apenas um menino. Quando se trata de pessoas de classe média alta, são apenas garotos, né? Mas quando se trata de, enfim, adolescentes, pessoas negras, aí já sabe o que está fazendo, e aí vem a represália vem com toda a força, né? São vários pontos, ou quando você fala sobre a história dessa menina que com 17 anos foi simplesmente, né, jogada na rua porque queria estudar, eu voltei, assim, para uma experiência que aconteceu comigo, e eu já comentei aqui em outros episódios, de eu ter realmente que eu estudar à noite, fazer faculdade, não poder dormir no emprego, a patroa querendo sair à noite, se divertir, e eu dizendo, não, eu não posso dormir aqui porque eu tenho a minha aula amanhã, minha aula à noite, não posso. E de um belo dia eu chegar e ter uma menina, assim, 18 anos, recém-chegada da Bahia, negra, ali sentada na cozinha, pronta para assumir a minha tarefa de babá, mas sem eu ter sido comunicada. Então, essa situação, assim, logo me fez pensar nessa experiência que eu vivenciei. Você trouxe pontos, assim, que eu acho que qualquer pessoa que estiver em casa
de alguma forma vai ser tocado a pensar sobre esse ramo de trabalho, porque é para além como você trouxe aqui, né, do romper. Como que vai romper se não tem ciclo de amizade, se não tem vínculos para fazer o famoso network, né? O network dela é com quem? Com a amiga da patroa, com a babá da coleguinha, porque elas vão no clube juntas. Como que essa pessoa vai romper? Como que essa pessoa vai conseguir outra colocação se ela não tem essa possibilidade de criar vínculos? É muito problemático, é muito complexo, e eu acho que justamente por isso a gente tem que estar sempre trazendo essas perspectivas, conversando sobre isso, e para além de todas as complexidades que compõem o trabalho doméstico, a gente sabe de toda a questão de raça, de classe, de gênero. Esse é um trabalho feito, na sua maioria, por mulheres negras. Para além de tudo isso, existe uma dimensão do trabalho doméstico que eu, por muito tempo, não conseguia ver, porque essas experiências marcam a gente, nessas experiências da insuficiência, de você trabalhar, e no final do mês você não conseguir pagar suas contas, de você cuidar o dia inteiro da criança ali, dedicar sua atenção, tudo, e a criança tá com o potinho da felicidade dela preenchido, ela tá alegre, ela tá limpa, ela tá cuidada e tudo isso, mas à noite, minutos antes do pai e da mãe chegar, por algum motivo essa criança fez uma birra. Então os pais olham para você e é como se você não tivesse nenhum produto para mostrar no final do dia do seu trabalho, porque a criança está chorando e ela está triste, então deveria chegar e achar ela feliz. Então todo esse trabalho que você fez antes é invisível, porque ninguém viu. Por mais que a criança esteja feliz na maior parte do tempo, esteja cuidada, os pais não estão vendo isso. Então, essa dimensão do trabalho doméstico, eu não conseguia perceber a importância do trabalho doméstico para além de ser um trabalho remunerado, para além de tudo isso, né? Eu não conseguia enxergar a importância essencial que tem o trabalho doméstico, né? Ninguém sobrevive sem comer, sem cuidar de uma criança, os idosos precisam de cuidado, a casa precisa estar limpa, tudo precisa funcionar dentro das casas para que, né, a gente possa sair e fazer coisas lá fora, seja remunerado ou não, a gente precisa que toda essa organização funcione. E muitas vezes esse olhar, essa perspectiva não é vista no trabalho doméstico sem ser remunerado. Imagina quando vai para o remunerado. Se a gente não valoriza o trabalho doméstico de nenhuma forma, a gente não vai, de certa forma, valorizar o sujeito que realiza esse trabalho, que são mulheres, e no caso do trabalho doméstico remunerado, a maioria são negras. Então, esse desvalor que as mulheres negras já têm na nossa sociedade, quando vem essa chave do trabalho doméstico, esse desvalor, essa inferiorização, ela só tende a aumentar, né? Então, assim, para finalizar aqui, eu queria agradecer muito você por ter aceitado participar com a gente, por ter contado a sua história e por trazer, assim, essas perspectivas tão, eu acho que fortes mesmo, assim. Eu acredito que pensar o trabalho doméstico a partir de tudo que você trouxe aqui é uma forma de convite mesmo, mas para além do convite de ver essas situações no campo da denúncia, de só falarmos, de só falar acontece, a gente conta, mas a gente também traz a perspectiva crítica e o mais importante de tudo, a gente propõe um novo olhar para o trabalho doméstico que muitas vezes está fora do campo de visão de muitas pessoas. Eu preciso acreditar que o futuro do trabalho doméstico, em algum momento, ele vai se configurar como uma realidade menos excludente, que em algum momento as pessoas que entrarem para esse ramo de trabalho possam escolher por ele, que não seja um trabalho que surja apenas como uma imposição, que não seja um trabalho que custe tanto, né, que custe a vida de pessoas, como a gente vê em casos de trabalho análogo à escravidão, que custe a infância de crianças, que não seja esse o trabalho doméstico que vai existir no futuro. E o que a gente está fazendo aqui hoje é contar, trazer essas perspectivas, eu acho que contribui muito
para essa construção de uma realidade do trabalho doméstico diferente no futuro. Então, eu quero agradecer muito e dizer que foi um prazer enorme conversar com você hoje. E, por fim, assim, deixar essa questão para você, assim, como que você pensa esse futuro do trabalho doméstico? E muito obrigada, Gisele. Janaína, eu que agradeço. Eu fiquei extremamente honrada e feliz com essa oportunidade. Você sabe da admiração e do respeito imenso que eu tenho pelo seu trabalho. Tomara que cada vez mais as reflexões que você propõe cheguem assim, em todos os cantos do mundo, porque é muito importante que empregadores e que empregados possam refletir sobre essas dinâmicas, sobre o que está sendo posto, né, sobre as heranças colonialistas que estão ali ditando, né, as dinâmicas do trabalho doméstico. Eu não consigo vislumbrar um cenário onde a gente vai acabar com o serviço doméstico, é claro que não, mas onde vamos ter relações mais humanas, mais decentes e mais respeitosas. A única coisa que eu consigo entender é que a democratização do acesso à educação de qualidade é um dos indicadores de que em algum momento as pessoas consigam ser mais fortes para se livrar, né, desse ciclo vicioso do trabalho doméstico, porque ela passa a ter outras perspectivas, né, que só a educação é capaz de conseguir nos dar. Então, se hoje eu não estou no trabalho doméstico, é graças aos acessos que eu tive, graças ao que a educação, ao acesso à educação, me possibilitou. Por isso eu sou tão grata à universidade pública, à educação superior de qualidade como eu tive. Eu espero de verdade que cada vez menos mulheres, principalmente mulheres negras, sejam alvos de abuso e de assédio nesses espaços, e que em algum momento as políticas se fortaleçam para que, além dessa questão da gente ver o que está errado, da gente ver o que é abuso, que a gente tenha elementos de fato para denunciar e que essa denúncia seja efetiva de fato, porque hoje, se a gente for pensar de modo concreto, eu estou vendo uma empregada doméstica sofrendo abuso, assédio, exploração. Ok, vou denunciar em um órgão. Até que ponto essa denúncia ela vai gerar frutos assim reais para essa trabalhadora? Entende? Então, assim, eu acho que isso para mim ainda é muito complexo. No caso que eu citei, por exemplo, de assédio sexual. Se essa trabalhadora vai, sei lá, em algum órgão na polícia e diz, olha, estou sofrendo assédio sexual no meu trabalho, o que muda? Na verdade, ela só ficaria sem emprego. Em termos práticos, eu acho que pouca coisa mudaria. Eu tenho muita esperança de que em algum momento as coisas melhorem de fato, e eu acho que isso é uma coisa para longo prazo, eu não acho que isso é uma coisa para hoje ou para daqui a 5, 10 anos. O que eu sei também é que as discussões que você propõe, Jana, elas fortalecem demais esses frutos que a gente vai ter a longo prazo mesmo. As pessoas que estão no trabalho doméstico entender que ela não é parte daquela conjuntura, que ela não é parte daquela família, que ela só está sendo, na maioria das vezes, sendo usada e explorada mesmo, de acordo com a utilidade e a conveniência que naquele momento ela tenha. E isso é muito difícil, porque as empregadas que estão dentro dessa dinâmica, elas não conseguem abrir o olhar e enxergar isso. Então, assim, a discussão que você faz é extremamente potente, né, e totalmente acessível, porque não é conteúdo pago, está lá no Facebook, está lá no Instagram, está lá no YouTube, para quem quiser ver as discussões potentes que você traz, são sementes lançadas para que em algum momento o trabalho doméstico seja um ambiente mais saudável e menos tóxico. Tem até uma crônica que eu escrevo, falando sobre ruptura do trabalho doméstico, que se chama Chica, e assim, a crônica fala desse momento mesmo de ruptura, de liberdade, e eu espero que em algum momento todas nós sejamos chicas, que a gente consiga entender que a nossa potencialidade, que a nossa capacidade e que a nossa vida está para além do trabalho que nos foi imposto pelas condições materiais da vida. Queria mais uma vez agradecer, viu, Janaína, agradecer pelo convite, dizer da honra imensa que foi ter participado. Cada vez que eu te vejo dando palestra nas universidades, sendo convidada para eventos grandes, você pode ter certeza que do lado de cada tela eu estou aplaudindo cada movimento seu.
né? Ter uma mulher negra, quilombola, que foi doméstica a maior parte da vida chegando nesses espaços, é uma conquista que não é só individual, tipo assim, olha, a Jana conseguiu. Isso é um recado para que muitas outras mulheres da mesma situação, elas se espelhem em você e enxerguem outros caminhos. Então, o que você está fazendo, a sua existência, a sua vida, um prazer imenso, mais uma vez, obrigada por tudo, e foi uma honra muito grande participar. Beijo para todos. Chegamos ao fim desse episódio. Não deixe de compartilhar com amigos, colegas de trabalho, nos grupos de WhatsApp e onde achar que merece ser ouvido. Não deixe de acompanhar o nosso Instagram, @quadro de empregada. Até o próximo episódio. Fiquem com a gente.